preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Olá pessoal, aqui é Dudu Ferreira e hoje eu quero trazer algo da parte de Deus para o teu coração. Eu quero fazer diferente hoje, mais uma conversa. Por exemplo, vou usar alguns provérbios hoje que são usados hoje no dia a dia. Por exemplo, não sei se você já ouviu um provérbio que diz a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Interessante que esse provérbio, ele fala algo que é uma verdade. Muitas vezes nós sofremos pelas circunstâncias da vida, seja emocionais ou físicas. Algo vem até nós que não escolhemos, por exemplo, uma dor emocional, uma perda ou algum rompimento de amizade, de algum relacionamento, e gera dores na nossa vida, né? Gera uma dor que é inevitável, mas o sofrimento é opcional, porque você pode seguir em frente, você pode escolher
focar em outro tipo de coisa, em coisas boas, porque na verdade muitas vezes pessoas que ficam focando em problemas, em dores, eles vão perpetuar essas dores. E o sofrimento ele é opcional. Você pode mudar a maneira de você pensar, focar em coisas boas, como eu falei, ou em algo que Deus tem para você, buscar o que Deus tem para o seu futuro, parar de olhar para trás, ou talvez uma dor física que aconteceu por alguma ocasião e você sofreu algo e essa dor ela é inevitável. Mas existe remédios. Você pode evitar o sofrimento com algum medicamento que pode amenizar ou até então tirar realmente a dor. Por que eu usei esse provérbio? Porque tem a ver, eu vou usar 3 provérbios, sendo que um é uma passagem bíblica. O segundo provérbio é: a semeadura é opcional, mas a colheita é inevitável. A gente sabe, uma vez que você planta, inclusive aqui no nosso país, é considerado um dos países que você planta nasce, né? Onde você planta nasce. Então, é um provérbio interessante porque você tem a opção de fazer a semeadura ou não. Mas uma vez semeada, a colheita é inevitável. Por exemplo, existem colheitas boas e colheitas ruins que a gente escolhe. Estava conversando um tempo atrás com um amigo meu e ele comentou: cara, eu fiz algumas escolhas na minha vida que se eu pudesse eu ia fazer outro tipo de semeadura. Por exemplo, ele contou que ele traiu a sua esposa algumas vezes e caiu na gandaia algumas vezes. A sua esposa descobriu, ele se separou, ele não queria isso. E ele falou: hoje meus filhos são criados por outra pessoa. O pai deles não sou eu. Eu raramente vejo. Quem cuida mesmo, quem é o pai, não sou eu. Então é uma coisa que eu não tenho como mudar, mas é algo terrível para a minha vida. Mas foi uma escolha que eu fiz lá no passado. Se eu pudesse, eu faria diferente. Então, com esse exemplo, a gente entende que existem coisas que a gente tem a opção de semear. Uma vez semeado, por isso que nós precisamos escolher bem as nossas sementes. E o terceiro provérbio, que na verdade é uma passagem bíblica, que fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o que tem a ver esses 3 provérbios, né? Essas 3 frases? Vamos entender lá na frente. Quando Paulo falou isso lá em Romanos 5, ele continua até em Romanos 6, ele falando: porque caso alguém entendesse errado, né, e geralmente entendem errado essa colocação dele, ele falou: então eu vou continuar pecando para que a graça aumente? Claro que não. Ele deixa bem claro. Se você está pensando assim, você entendeu totalmente errado, você entendeu tudo errado. Por quê? Por exemplo, uma história que vai fazer a gente entender melhor isso. Uma ave. Pensa numa ave que ela quebrou a asa. A gente sabe que quando um animal ele quebra, por exemplo, um cavalo. Uma vez eu vi numa Olimpíada, existia lá uma corrida, lá esqueci o nome, corrida de cavalos, o nome que se dá àquele esporte. E o cavalo, um cavalo maravilhoso, ele quebrou a perna. E naquele momento mesmo eles tiveram que sacrificar, porque não tem mais volta. Depois que um animal ele quebra algum membro, não é como nós que podemos restaurar, que existe, né, uma restauração muitas vezes no nosso corpo humano diferente dos animais. E, por exemplo, vamos pensar de uma forma sobrenatural. Uma ave quebra e uma asa, Deus restaura aquela asa e faz com que aquela asa seja mais forte do que era antes, ela pode voar melhor. Ou como eu falei, o exemplo do cavalo, ele quebrou a perna, há uma restauração, Deus restaura aquela perna e ele corre ainda melhor. Isso quer dizer o quê? Onde abundou, algo superabundou, ou seja, aumentou. De algo ruim, houve algo que melhorou. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia é repleta de pessoas que Deus pegou aquela bagunça deles e transformou para a sua glória.
Por exemplo, vou dar dois, um do Novo Testamento e outro do Antigo Testamento. Pedro, juntamente com todos os discípulos de Jesus, abandonaram o Senhor Jesus no momento que ele mais precisou. Só que Pedro foi além. Pedro, além de abandonar, ele negou. Ele, curioso, acompanhando Jesus de longe, chegou alguém e falou: mas você é um deles. Não, eu não. Negou. E Jesus ainda tinha falado, ele com a sua justiça própria, né? Ele falou: não, nem que todos esses te abandonem, eu não vou te abandonar. E Jesus disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E isso aconteceu, e houve um arrependimento quando isso aconteceu, quando ele negou. E ele não somente negou, ele quis parecer que não era discípulo de Jesus, começou a praguejar, e a Bíblia diz que ele chegou até a xingar palavrões para dizer: eu não sou discípulo de Jesus. Começou a agir. Então ele foi pior do que os outros discípulos que apenas abandonaram. E o que Jesus fez? Quando ressuscitou, ele mandou um recado para os discípulos, falou: fala para os meus discípulos e a Pedro. E deixou bem claro, aos meus discípulos e a Pedro. Para Pedro saber, que eu ainda estou interessado em você. Que você ainda faz parte você faz parte dos meus projetos. E quando Jesus se reúne novamente com os discípulos, ele chama Pedro e fala: pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeiros. Ou seja, o discípulo que mais errou, que mais pecou, que mais pisou na bola, foi o discípulo que Jesus mais confiou. O pastoreio das suas ovelhas. Outro exemplo no Antigo Testamento, por exemplo, Davi. Davi, ele cometeu pecados terríveis, que talvez a maioria de vocês nunca vão cometer. Ele adulterou, roubou a esposa de um homem e ainda mandou matar, colocar na frente aonde a batalha, todo mundo morre, aquele pelotão onde que sabe que não tem jeito, tá ali, vai morrer. Então ele fez isso tudo, gerou uma criança, né, dessa situação, essa criança morreu, mas depois, junto com Betseba, que era uma mulher que muitos teólogos dizem que ela que forçou uma barra, ela estava tomando banho no lugar certo, na hora certa, a famosa garota da laje, né, estava lá tomando aquele banho lá, e sabendo que o rei sempre olhava para aquele local, enfim. Só que quando houve o sucessor de Davi, existiam outras mulheres, existiam outros filhos, mas qual foi o filho que foi o sucessor de Davi? Salomão. Justamente o filho com Betseba, daquele erro terrível. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, ele pega a nossa bagunça. Talvez você está vivendo na tua vida uma bagunça, hein? Coloque nas mãos de Deus. Porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, se você pensar de uma forma: mas assim como Deus pode restaurar, então eu vou quebrar. Quem é o maluco que pensa dessa forma? Eu vou quebrar minha asa para Deus restaurar e fazer ela mais forte. Aí a gente vai entrar naquele provérbio: a dor é opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Não escolha a dor. E entenda que Deus tem um remédio para todo sofrimento. Deus tem um remédio para qualquer situação, qualquer revés da sua vida. Deus pode transformar isso. Deus pode transformar tudo para a sua glória. Assim como Deus, se você for ver na Bíblia toda, é assim. Deus usa os fracos, Deus usa aqueles que muitas vezes eram que menos podiam, os mais fracos, como o de Gideão, né? Por exemplo, na genealogia de Jesus tem uma prostituta, Raabe. Por que Deus estabeleceu isso? Ou seja, o ancestral de Jesus, do nosso Senhor Jesus, foi uma prostituta. Por que Deus quis dessa forma? Deus quer nos mostrar algo com isso. Ele quer nos dizer que Deus pode transformar qualquer bagunça. Deus pode transformar qualquer vida, qualquer situação mais drástica, mais terrível que seja. Aos seus olhos, Deus pode transformar, porque o seu Filho veio ao mundo, Deus enviou ao mundo o seu Filho, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, não deu um anjo, não deu um arcanjo, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Então, creia nisso. Creia que Deus ele pode transformar a tua situação de hoje, seja o que você está vivendo, para a glória dele. Muitas vezes a gente viveu numa religião legalista, onde você cometia erros, você cometia pecados e você era excomungado, né? Muitas vezes. Mas Deus ele age diferente. Jesus, certa vez, ele estava diante de uma mulher adúltera e ele falou: onde estão os seus acusadores? Nenhum ficou, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. E muitas vezes a gente aprendeu que não peques mais, agora sim eu não te condeno. Não, a forma de Jesus é você entender que ele fez algo lá na cruz, que nos perdoou de todos os pecados. Quando você entende isso, você não fica com um sentimento, porque o legalismo, quando você está debaixo de condenação, geralmente você, agora que eu vou empurrar o pé mesmo. Agora, quantas pessoas que eu conheço estão afastadas de Deus, estão afastadas do Evangelho, e porque era tanta acusação, talvez na mente, por causa de ensinamentos errados, e por causa disso ele vai pecar mais. Mas a Bíblia diz que é o contrário, aonde abundou o pecado. Ou seja, quando você entende que você é falho, você é fraco, mas quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, Deus ele transforma. Ele faz uma mudança. Ele não faz com que você peque mais. Ele não faz com que você continue num vício. Deus ele pega você e ele transforma para a glória dele. Todos os homens, grandes homens da Bíblia, os heróis da fé, têm um histórico de fraqueza, tem um histórico de pessoas que talvez eram menores, eram os mais fracos, eram os mais improváveis, mas Deus transformou. Quando você entende que não é você, mas você se coloca diante de Deus, fala: eu aceito essa justiça que foi transferida a mim, a justiça do próprio Deus, aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Nós entendemos e temos a revelação disso, há frutos disso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você começa a viver tudo que Deus projetou para a sua vida. Porque muitas vezes você está num ciclo vicioso e não muda, porque você está focando no problema, no seu erro, focando na dor. E isso faz com que, porque tudo que a gente foca se expande naturalmente, e muitas vezes nós nos prostramos. Existem pessoas que, em vez de estar focado em Deus ou focado no que Deus tem para ela, buscar as boas notícias do reino, ou seja, Deus é um Deus que nos transforma. Deus é um Deus que pega a nossa bagunça e transforma para a sua glória, nos faz algo, a glória dele se manifestar, porque nós não temos luz própria. A luz dele reflete em nós, mas quando nós nos deixamos, escolhemos ser um vaso nas mãos de Deus, ele derrama o seu tesouro em nós. Deus faz com que nos tornamos portadores da sua glória, instrumentos nas suas mãos. Deus usa pessoas frágeis, pessoas que são falhas, mas que entendem que Deus os justificou. E Deus faz com que haja frutos, haja resultados diferentes. Se você deseja resultados diferentes do que você está vivendo, talvez você está num ciclo vicioso, Deus quer te colocar num ciclo virtuoso. Que ciclo virtuoso é esse? É você entender que Deus ele te transforma para a glória dele e você sai de uma vida, a metanoia, quando acontece algo na sua mente, a palavra, como está sendo nesse momento, o lavar regenerador da palavra nos transforma e começa a ter resultados diferentes. Não espere resultados diferentes apenas por uma palavra de condenação, mas Deus te diz nesse momento, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você tem esse sentimento de não condenação, como aquela mulher recebeu de Jesus, eu não te condeno. Você pode ir e não pecar mais. Porque ela recebeu primeiro
essa dádiva da não condenação, e Deus te diz, Deus ele perdoa os seus pecados, ele pega toda a bagunça que você tem hoje e ele pode transformar isso em algo bonito, algo belo, como aquela meretriz, Raabe, que Deus transformou e fez dela um instrumento para a salvação do próprio povo hebreu. Assim como Deus fez com que o filho de um erro de Davi se transformasse em Salomão, um homem mais sábio que existiu, claro, que é abaixo de Jesus, aqui na terra, e Deus se transformou Pedro, alguém que era terrivelmente vacilão, né? E fez com que ele se tornasse um instrumento para a glória de Deus. Deus transformou Pedro e na primeira pregação dele, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se converteram, depois mais 5.000 almas se converteram. Deus ele transforma, existem frutos quando você entende que Deus te ama e que Deus ele pode transformar a sua vida. O que há de ruim, Deus transforma, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso, escolha semente. Você pode escolher hoje sementes certas para ter resultados certos. Deus tem para você uma vida abundante. Creia nisso. Deus te abençoe rica e abundantemente. Esse é o recado de Deus para a sua vida. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana para a glória dele.